Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Orange. Nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho aí de como colocar barras de erro no nosso gráfico, tá? Sabemos que toda vez que a gente faz alguma medida, essa medida está sujeita a um erro. Esse erro pode ser um erro instrumental, ao qual a gente conhece esse erro, e é de bom tom então a gente informar essa informação que temos disponível no nosso gráfico, para que quem for analisar o nosso gráfico possa saber que tem um erro associado àquela medida, e aí ele consegue inferir se aquele gráfico ali ele vai ser condizente ou não para as necessidades dele. Além disso, a gente vai falar também um pouquinho de como fazer cálculos utilizando o Orange. Isso também é bem útil, é uma ferramenta que pode facilitar bastante a nossa vida do que você ficar calculando isso daí utilizando uma planilha de Excel ou então a própria calculadora. A gente pode fazer isso diretamente no Orange, que é bem mais prático para nós. Então, vamos lá para a nossa programação, para ensinar então como que faz como trabalho com esses recursos no Orange. Bem, vou abrir então aqui o meu Orange. Vou aproveitar as últimas informações que a gente utilizou na última aula. Tá? Então na última aula ali a gente fez um gráfico, ensinou tudo direitinho ali como que fazia a estética desse gráfico. Nessa aula então eu vou aproveitar aqueles dados para fazer então a incorporação dessas barras de erro. Então eu vou chamar aqui o meu gráfico 1, que é isso daqui que a gente tinha feito na aula anterior. Para ter o acesso à tabela dele aqui, ó, eu vou minimizar esse gráfico. Eu posso tirar ele fora aqui. E eu tenho aqui acesso à minha tabela. Muitas vezes é conveniente a gente ficar trabalhando e visualizando conjuntamente tanto a minha tabela quanto o meu gráfico, tá? Para não ter que ficar alterando ele aqui e sobrepondo um sobre o outro. Uma das formas que a gente pode fazer isso daí facilmente é utilizar um recurso aqui dele que se chama Windows, e aqui eu posso ajustar essas janelas dentro do meu Orange de acordo com o que eu quero. Por exemplo, eu posso ajustar elas horizontalmente, então fica o gráfico em cima, a tabela aqui embaixo, ou eu posso vir aqui e ajustar ela verticalmente. Tá? Eu vou ficar aqui com o meu gráfico na esquerda e a tabela na direita, e eu estou visualizando os dois constantemente. Bem, mas vamos lá para o que eu quero fazer nessa aula, quero mostrar essa aula. Na aula anterior a gente tinha duas variáveis, tá? Que era o espaço e o tempo. Tá? Então, à medida que um veículo, por exemplo, percorria uma determinada distância, eu medi então o tempo. Considerando então que a medida do espaço aqui eu tivesse um erro aí muito pequeno ou um erro que eu não conseguisse determinar, eu posso ignorar a priori o erro associado então a essa variável aqui do espaço. Mas o tempo, vamos supor que eu utilizei um cronômetro, tirei média várias vezes, repetindo esse experimento aqui diversas vezes, e eu cheguei então a um valor aqui associado a esse erro. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar uma tabela a mais aqui para incluir qual que é o valor desse erro. Tá? Esse erro, então, são esses números que estão abaixo aqui da minha imagem. Tá? Vocês podem ver aí que está escrito erro do tempo. Esse erro do tempo, então, ele diz respeito ao erro da média, por exemplo, desses tempos aqui que eu medi para cada espaço percorrido. E eu preciso, então, incluir ele aqui nessa tabela. Só que veja que eu não tenho mais uma coluna aqui da tabela. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é incluir justamente uma coluna aqui nessa tabela. Então, eu clico com o meu botão direito, ele aparece aqui uma série de opções aqui nesse menuzinho, mas o que a gente quer é esse daqui, ó, add new column. Vou adicionar então uma nova coluna. Veja que ele adiciona uma coluna para a gente, ele coloca aqui numa numeração A, tá? Ele começa a nomenclatura do A para diante. Tá? E agora então aqui bastaria eu digitar
esses valores aqui do erro do tempo, tá? Para que eu pudesse trabalhar. Para facilitar aqui e a gente não perder muito tempo, eu vou copiar esses dados que eu tenho aqui do tempo e vou inserir eles então aqui na minha coluna. Então basta eu clicar aqui na minha coluna, dou um Ctrl V aqui e ele vai colocar aqui as variáveis relacionadas ao tempo. Tá? Bem, veja aqui que como eu copiei o texto na íntegra, tá? Ele copiou tanto a primeira linha ali, que era o erro, e o espaço, né, em branco que eu tenho ali para depois começar os números de erro. Então, como pode observar aqui, os erros não estão batendo aqui certinho com o tempo. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e deletar então essa linha. Eu seleciono ela, clico com o direito, clico Delete e eu deleto. Fica só a linha em branco, repito a mesma coisa, seleciono, clico com o botão direito em cima da seleção, Delete, e agora sim a gente vê aqui que está correspondendo certinho aqui o número, a quantidade, né, de erros com a quantidade de tempos que foram medidos. Tá? Então eu tenho aqui 16 erros e 16 tempos. Bem, agora então, para facilitar aqui a nossa identificação, eu vou fazer a nomenclatura aqui dessa coluna também, para saber que isso daqui é referente ao erro do tempo. Eu dou 2 cliques nela, ela está aqui o column name, eu vou mudar ela para erro, para não ficar muito extenso ali o nome, eu vou simplesmente dar um espaço, erro T, e já ajuda eu a lembrar que isso daqui é o erro do tempo. Dou um OK, e aqui ele definiu para a gente essa variável. Veja que embora eu adicionei aqui mais uma coluna, o meu gráfico aqui ele não entendeu que isso daqui seria o erro, tá? Ele não mudou nada no meu gráfico. Então a gente precisa então agora fazer o gráfico de tal forma que eu coloque esse erro embutido e ele construa para a gente a barra de erro. Tá? Eu posso aproveitar esse mesmo gráfico aqui, mas eu vou criar um gráfico do zero para explicar aqui passo a passo como que seria esse procedimento, que é bem mais didático. Então eu vou simplesmente apagar esse gráfico aqui, ó. Ele pede para confirmar se eu quero realmente apagar. Eu vou dar um delete. Feito isso, então, eu vou construir o meu gráfico de novo. Eu vou vir aqui em plot, vou escolher scatter, né, somente pontos. Ele abre a nossa janelinha aqui que a gente já viu como que é da aula passada. E agora eu vou construir o gráfico de novo. Bem, o espaço, a gente vai colocar ele na vertical, portanto ele vai no eixo Y. O tempo, que é a variável independente, eu vou colocar ela aqui no eixo X, como a gente definiu. E agora, então, falta a gente acrescentar então a nossa barra de erro associado ali. Então, tenho o erro. Como esse erro ele está relacionado com o tempo, portanto, o erro eles tem que estar relacionado então com o eixo X, já que o tempo está no eixo X. Então, eu seleciono ele aqui e vejo que eu tenho aqui duas opções, ó, Y erro e X erro. O que eu vou fazer? Eu vou clicar ele aqui para X erro e ele habilita aqui, ó, erro tempo, né, para o eixo X. Fiz tudo isso, é só dar um OK e ele já cria um gráfico aqui para gente. Eu vou maximizar aqui para a gente visualizar melhor. E veja agora que ele fez um gráfico e nesse gráfico ele adicionou aqui uma pequena barrinha. Essa barrinha aqui é o erro, significa o quanto que o meu tempo está variando para cima ou para baixo. Tá? É aquela notação lá, por exemplo, de um tempo de 2 segundos, mais ou menos 0,25. Tá? Então eu colocaria aqui esse mais ou menos 0,25, seria 0,25 positivo, 0,25 negativo, é esse deslocamento que eu tenho aqui do meu tempo. Tá? Então vamos dar um zoom maior aqui. Veja também que esse erro ele não é uniforme. A gente tem umas barrinhas de erro aqui que é grande,
e eu tenho umas barrinhas de erro aqui que elas são bem pequenas, tá? Então vou voltar aqui, ó, no zoom in, para dar um zoom mais, aumentar ainda mais, clico de novo, e aqui então a gente vê que essa barra de erro aqui, ela está quase do tamanho do meu ponto, ou seja, o erro do tempo aí é bem pequenininho, e eu tenho alguns tempos aqui que ele tem um erro até considerável ao longo dessa medida, né? Então eu sei ali o quanto boa está a medida de tempo com base então nessa barrinha. Quanto maior for essa barra, tá? Maior é o erro. Obviamente, então essa medida aí, ela já é uma medida de se considerar que ela pode ser descartada ou ela tem um erro associado aí muito grande e eu já posso desconfiar desse parâmetro, tá? Eu posso reduzir o zoom aqui, eu venho aqui no zoom out, clico nele e ele já vai diminuindo para mim, clico de novo e ele fica com o tamanho aqui do espaço. Ou então, se eu quisesse vir direto, eu podia vir nessa função aqui também, ó, Pull Page, que é ajustar então o papel à página. Só clicar nele aqui, ó, e ele ajusta certinho aqui o gráfico na página para mim. Tudo bem? Então a gente tem aqui de novo o nosso gráfico feito, tá? Agora então eu posso fazer então toda aquela perfumaria que a gente fez, tá, na aula anterior, ajustar aqui as escalas, tá? Dar o nome aqui para os eixos e configurar ele certinho, tá? Como foi mostrado detalhadamente aí na aula passada, então é só dar uma olhada aí na aula passada. Eu vou deixar também nos cards aqui do YouTube para vocês acessarem a aula passada ali. E aí então vocês configurem isso daqui certinho. Então eu vou fazer aqui de uma maneira bem rápida, tá? Só mesmo para a gente poder configurar aqui a página e deixar ela bonitinha. Bem, tá aqui então a gente refez ali o nosso gráfico, tá? Configuramos ele aqui tudo direitinho. Pode até dar uma ajustadinha aqui um pouquinho melhor. Temos aqui então a configuração então do nosso gráfico já com as devidas barras de erro, tá? Então, toda vez que a gente fizer uma medida, tiver um erro associado, o gráfico então relacionado a ela, ele vai ser construído então dessa forma. Posso então voltar aqui, vou ajustar ele de novo aqui na vertical para ficar tudo bonitinho, e eu estou visualizando aqui tanto a minha tabela de erro, tá? Minha tabela total, né, com o erro, e também eu tenho aqui o meu gráfico, que já está incluindo também a barra de erro, nesse caso a barra de erro somente na horizontal. Como eu disse, eu também poderia adicionar mais uma coluna aqui, caso eu tivesse o erro também aqui associado ao espaço, tá? E dessa forma eu poderia então ter um erro aqui tanto na vertical como horizontal. Como eu disse, isso daí vai depender da sua medida, das informações que você tem a respeito dessa medida, o que deixa então para você ali um gráfico bem com bastante informações associada a ele, tudo bem? Bem, pessoal, além do que eu mostrei aqui, a gente tem ainda outras funções que eu posso explicar aqui para vocês, que é justamente tentar fazer cálculos com essas variáveis que eu tenho aqui da minha tabela, para depois construir um gráfico. Tá? Bem, uma maneira então que a gente tem de fazer esse cálculo é aproveitando então a própria tabela aqui e os recursos que o Origin nos dá para fazer o cálculo numérico dessa tabela.
Vamos supor que eu quisesse fazer um gráfico agora, não do espaço pelo tempo, mas se eu quisesse fazer um gráfico do espaço pelo tempo ao quadrado. Tá? Para transformar essa curva que eu tenho aqui, né, essa função quadrática aqui, eu quisesse transformar ela numa equação linear. Tá? Então, para fazer isso daí, o que eu posso fazer? Eu clico aqui com o botão direito numa parte branca aqui da minha tabela, mando adicionar uma coluna, e agora essa coluna aqui eu vou utilizar ela para fazer os cálculos que eu quero, ou seja, pegar o tempo, por exemplo, elevar o tempo ao quadrado, e depois, com esse tempo ao quadrado, fazer um gráfico do tempo ao quadrado em função do tempo. Perdão, em função do espaço. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, então, de novo nessa coluna, seleciono ela, clico com o botão direito do mouse, e ele vai vir aqui abrir uma função para a gente aqui, ó, set column values. Essa função aqui é justamente para a gente determinar como que ele vai realizar um cálculo, determinar os valores para essa coluna. Então eu vou clicar nele aqui, ele vai abrir para a gente aqui uma nova janela, e nessa janela aqui é onde a gente vai trabalhar para fazer as contas aqui que a gente precisar para esse gráfico. Bem, veja que ele já dá para a gente aqui, selecionado, né, col A menos col B, ou seja, ele já dá um indicativo de como que a gente trabalha para definir os cálculos da coluna. Tá? Então, eu digitaria aqui o nome da minha coluna, menos coluna B, ele vai subtrair uma coluna da outra. Mas eu posso fazer uma série de operações matemáticas que eu quiser aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e vou utilizar o recurso que eu falei para vocês, que é justamente colocar o tempo ao quadrado. Eu tenho uma opçãozinha aqui, ó, que ele mostra para mim todas as colunas que eu tenho na minha tabela. Então ele tem aqui col entre parênteses espaço, col entre parênteses tempo e assim por diante. Então eu posso escolher aqui qual dessas colunas que eu quero realizar a operação. Eu vou escolher a coluna tempo. E clico aqui em adicionar coluna, add column. E ele vai colocar ela aqui para mim. Eu poderia digitar também no teclado, né, dessa forma. Abro parênteses, coloco o nome da coluna ali, fecho parênteses, ele já sabe que ele vai operar com essa coluna. Bem, eu quero elevar ela ao quadrado. Tá? Então, para elevar ela ao quadrado, o programa vai entender o elevado ao quadrado se eu colocar um circunflexo. Tá? Então, eu coloco aqui o circunflexo. O circunflexo tem que ser depois mesmo aqui da coluna. E agora eu coloco o expoente, ou seja, o que eu quero fazer é elevar ao quadrado, elevar ao cubo, a quarta. No nosso exemplo, eu quero elevar ele ao quadrado. Feito isso, então, ele já vai fazer as contas aqui para a gente. Eu tenho também um outro parâmetro aqui, ó, que ele define para a gente qual é o início da linha e qual é o final da linha que ele vai fazer esses cálculos. Tá? Muitas vezes eu não quero fazer o cálculo em toda a linha, eu quero fazer só uma parte dela. Tá? Então aqui eu seleciono. Daqui para a gente ele está do 1 até o 43, que é muito mais do que a gente precisa. Se eu deixar do jeito que está aqui, tá? Como os demais parâmetros aqui não tenho nada, ele não vai calcular, tá? Então não vai ter problema nenhum. Mas se eu quisesse definir exatamente aonde ele vai começar a calcular e aonde ele vai parar, basta eu colocar aqui a linha inicial, que é 1, que já está aqui, e a linha final, que nesse caso aqui 16, eu mudo ela para 16. Tá? Ou pode deixar do jeito que estava aqui, deixar um número de linhas aí superior ao número de linhas que eu tenho informações. Isso daí não vai afetar em nada no final. É só dar um OK aqui e ele fez para a gente aqui a coluna de tempo. Ele elevou ao quadrado aqui. Ó. Então, se a gente prestar atenção, ele vai ver que ele está mais ou menos aqui, né, ao quadrado esses termos. Tá? Bem, eu vou voltar aqui de novo, né, selecionar ela, set columns variable, vou voltar ela de novo,
para mostrar para vocês que ele tem mais opções de cálculo. Tá? Então vamos supor que eu quisesse não só elevar ao quadrado, eu quisesse multiplicar por alguma coisa. Ele vai entender então que a multiplicação é um asterisco. Então basta eu digitar aqui asterisco, depois ou a próxima coluna que eu quiser multiplicar, ou o número que eu quiser multiplicar, por exemplo, se eu quiser multiplicar por 34. Se eu quiser dividir, eu vou utilizar uma barra, tá? E aí eu digito o que eu quero, por quanto que eu quero dividir. Soma é direto, é só colocar o mais, e a subtração é só você colocar o menos. Tá? Ainda eu tenho algumas funções específicas que eu posso utilizar aqui. Por exemplo, essa primeira opção aqui que eu tenho em cima, quando eu clico nela, ele abre uma série de opções, são uma série de funções matemáticas. Por exemplo, esse ABS, ele vai indicar para a gente o valor absoluto, ou seja, ele tirar o módulo daquela variável. Tá? Veja que ele tem ABS e eu tenho então dois parênteses. Significa então o que tiver dentro daquele parênteses, ele vai tomar o valor absoluto. Então, por exemplo, se eu quisesse utilizar essa função, eu simplesmente selecionaria ela, tá? E ABS, vou adicionar a função, e ele já está com um cursor aqui no meio entre os dois parênteses. E daí eu quero tirar o valor absoluto da coluna espaço, por exemplo. Clico em espaço, e ele vai tirar então o valor absoluto dela aqui. Tá? Se eu quisesse outras funções, por exemplo, ele tem aqui ó, a cosseno, que seria arco cosseno, ângulo, arcseno, arctangente. Ele tem algumas funções aqui complexas também para ele trabalhar. Tá? Cosseno, cosseno hiperbólico, exponencial. Tá? Mais tabela, mais coisas relacionadas à estatística. Tá? O inverso de uma função. Tem o logaritmo neperiano, o logaritmo na base 10. E ele vai mostrando aqui, de novo, seno, seno hiperbólico. SQRT aqui significa raiz quadrada. Tá? Aqui, tangente, tangente hiperbólica e por aí vai. Ou seja, ele tem uma série de funções. Eu destaquei para vocês as funções mais comuns que a gente trabalha, tá? Mas você pode ter outras funções aqui que estão ligadas a ele. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui de novo a coluna tempo. Vou adicionar ela. Vou mandar elevar ela ao quadrado. Então, OK. E aqui está ela calculadinha para a gente. Eu vou renomear essa coluna aqui para saber do que se trata. Então, eu vou colocar aqui tempo 2. Tá? Só para eu lembrar que isso daqui é um tempo ao quadrado. E pronto. Bem, feito aqui então agora os nossos o nosso tempo ao quadrado, né? Eu fiz os cálculos com ele. Se eu quisesse fazer então o gráfico agora do tempo ao quadrado, o espaço, então eu veria aqui em plot, vou vir aqui em scatter para fazer um novo gráfico. Vou escolher então o espaço de novo, vai ficar em y. Eu vou colocar o tempo ao quadrado, vou colocar ele aqui em x. Tá? Como eu levei ao quadrado aqui esse erro, obviamente ele não vai servir para esse gráfico em particular. Tá? Então eu vou colocar somente essas duas variáveis aqui no meu gráfico. Então, OK. Vou maximizar o gráfico aqui. E daí, como a gente pode observar, eu já tenho um gráfico aqui, ó, que ele já deu para a gente algo linear. Tá? E agora, de novo, é só eu fazer então a configuração do nosso gráfico aqui. Então, vou fazer aqui de maneira bem rápida, para a gente não perder muito tempo, para a gente discutir o que interessa.
Bem, aqui, como o tempo é ao quadrado, eu vou colocar então aqui um recurso de colocar o quadrado aqui nele, ou seja, vou colocar um expoente aqui, ó, habilito essa função. Essa função então aqui é subscrito, eu coloco aqui ao quadrado, só para saber que esse tempo é ao quadrado. E agora então eu vou colocar minha unidade, segundos, os segundos também vai ser ao quadrado. Habilito isso daqui dentro dos parênteses, então eu digito 2, fecho parênteses, ajusto aqui o tamanho, e eu tenho aqui então o meu eixo tempo ao quadrado. E agora é só continuar aqui com os demais. E aqui agora a gente tem o nosso segundo gráfico, só que esse gráfico agora é do tempo em função da distância. Tá? Eu posso trabalhar com esse gráfico aqui, tirar algumas informações, tá? Mas isso daqui vai ser o mote para a nossa próxima aula. Tá? Então vou ajustar aqui os nossos gráficos, tá? Vou colocar tudo na vertical aqui, pronto. Então eu tenho o gráfico que a gente fez, tá? E a nossa tabela aqui. Bem, então vamos encerrando aqui por hoje. Eu vou só salvar isso daqui. E a gente pode utilizar então essas informações aqui para aula posterior. A gente trabalhar um pouquinho mais ali com os recursos que a gente tem aqui desse software, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Lembrando então que eu fico à disposição aí para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá? É só entrar em contato ali comigo. E eu espero então que essa aula aí tenha sido proveitosa para vocês. Então a gente se vê aí numa próxima aula. Até mais então, pessoal.